Louvado seja Deus. Nós temos pregado sobre amor, mais especificamente sobre o amor de Deus. Quando o pastor me pediu para que estivesse aqui para fazer essa meditação com os irmãos, como nós estamos falando de amor nas pregações, como nós estamos falando de amor na série de devocionais, então não seria diferente, nós vamos continuar nesse tema tão grande, tão maravilhoso. O apóstolo Paulo diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, que o amor nunca falha. Eu quero me ater ou ler com os irmãos alguns textos da palavra de Deus, mas eu quero ater a um aspecto do amor de Jesus, do amor que Jesus teve por cada um de nós, os que eram antes dele, os que eram contemporâneos dele e os que virão. Ou seja, é um amor abrangente, como diz o louvor, é um amor que abrange a todo mundo e atinge a mim. Eu vou ler alguns textos e vamos pensar no amor sacrificial. O amor, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer, para pagar os nossos pecados. O Senhor tem abençoado, tem mostrado esse amor. E nós temos uma responsabilidade. Então, eu vou ler alguns textos que vão servir para a gente nortear a nossa meditação a respeito de amor sacrificial. Muitos de nós, seres humanos, já costumamos dizer assim, olha, eu só amo aquele que me ama. Eu quero amar e ser amado, né? Mas quando nós falamos do amor de Jesus, do amor sacrificial de Jesus, a gente tem que ter uma visão um pouco diferente. Então vamos meditar no amor sacrificial, esse amor de Jesus. Tem um cântico no cantor cristão e na harpa cristã da Igreja Assembleia que diz assim, fala da mensagem da cruz. Diz assim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu tive a oportunidade de pregar algumas vezes e dizer, para eu amar a mensagem da cruz, eu tenho que entender a própria mensagem. Eu tenho que entender que existe uma mensagem que sempre fala através dos tempos e sempre vai falar aos nossos corações. Existe uma mensagem na cruz, tá? Então, vamos pensar no seguinte, vamos ler alguns textos, e eu espero que os irmãos consigam acompanhar. Primeiro, nós vamos ler o texto que está em Marcos, capítulo 12, no verso 30. Tá? Marcos, capítulo 12, verso 28, 29 e 30. A minha Bíblia diz assim, o primeiro de todos os mandamentos. Aproximou-se dele um dos escribas que tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu e disse, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E nesses dois mandamentos está toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. E aí Jesus passa pela cruz,
já dando as últimas orientações aos discípulos. No Evangelho de João está escrito, João 13, verso 34. Jesus diz assim, João 13, verso 34. Nós vamos ler alguns textos para desenvolver o raciocínio de que o amor de Deus, de que tipo de amor nós estamos falando e o que Deus espera de nós. João 13, 34, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu amei a vós, que também vos ameis uns aos outros. Na nova tradução da linguagem de hoje, esse mesmo versículo diz assim, eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Amar a Deus, até certo ponto, para nós é fácil. Deus é o nosso Criador. Amar o próximo como a nós mesmos também está ao nosso alcance. Mas quando Jesus diz, eu te dou um novo mandamento, amem uns aos outros como eu amei vocês, eu estou pensando que a coisa ficou um pouco mais difícil de se cumprir. Tá? Em Lucas 18, no verso 26 e 27, diz assim, Lucas 18, versos 26 e 27. Diz assim, os que ouviram isso disseram, quem poderá salvar-se? Nesse contexto, o jovem rico estava dizendo para o Senhor que o que era necessário para ele dar a vida eterna. E Jesus diz, vai, vende tudo que tem, entrega aos pobres. Depois, Jesus fazendo um comentário diz assim, é mais fácil o camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí, alguns deles, nesse versículo, no versículo 26, ele diz assim, ó, esses que ouviram, que estavam ali, ouviram, se é dessa maneira, como alguém poderá se salvar? É difícil. Mas Jesus diz assim, vocês não precisam se preocupar, porque as coisas que são impossíveis ao ser humano, as coisas que são impossíveis a vocês, são perfeitamente possíveis para Deus. Um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros como eu vos amei. Quem poderá salvar-se se as coisas são dessa forma? Porque se esperar pela nossa própria capacidade, vai ser difícil. Então, Jesus diz assim, para você pode ser impossível, mas você não está sozinho, eu vou estar com você, e para mim é fácil. Jesus deu um outro mandamento em Lucas capítulo 6, verso 35, que diz assim, amem, pois, os vossos inimigos. Parece que o mandamento diz é loucura. Amem os vossos inimigos, e fazei o bem, emprestem, sem esperar receber de volta, e será grande o vosso galardão. Veja só, se nós conseguirmos agir como o Senhor quer que nós vamos agir, Ele diz assim, você terá uma recompensa, o seu galardão será grande, porque você será verdadeiramente considerado filho do Altíssimo. Para ser filho do Altíssimo, você precisa amar como Jesus amou. E depois, Jesus mais à frente diz, sejam, pois, misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai. E aí cai na pregação que o pastor vem fazendo, não julgueis para não ser julgado, tira primeiro o cisco do teu olho, para poder, a trave do teu olho, para depois pensar no cisco que está no olho do seu irmão.
o Senhor disse assim: se você for cego e for conduzir um outro cego, certamente os dois vão tropeçar e vão cair. Amor sacrificial. Vamos pensar junto, nós que estamos em casa, nós que estamos aqui, vamos pensar o seguinte. Eu disse que há uma mensagem na cruz. Vamos refletir e pensar no dia, naquela quinta-feira fatídica, em que o Senhor está sendo conduzido para o Gólgota. Há um corredor naquelas ruas estreitas de Jerusalém, onde tem milhares de pessoas, uns curiosos, aqueles que amam a Jesus verdadeiramente, aqueles que estão escarnecendo dele, aqueles que estão, gente de todo tipo naquela caminhada, e ele está indo para o Gólgota. Agora ele chegou lá, está preso na cruz, e aí, ele diz assim: Pai, ele olha, vê as pessoas que o condenaram, vê aqueles que o amam, aqueles que estão chorando por ele, vê aqueles que estão se escarnecendo dele, vê aqueles que estão lançando sortes sobre as suas vestes, vê aqueles que estão zombando dele, dizendo assim: ele não é o Filho de Deus? Por que ele não desce daí? Irmãos, nesse cenário, aí entra um amor que nós estamos querendo destacar. Nesse cenário, ele olha assim: Pai, perdoa, porque eles não têm noção ou não sabem o que fazem. Nesse contexto, onde Jesus está ali, humanamente falando, era compreensível que a gente sentisse mágoa, que sentisse aversão por aqueles que estão ali zombando e falando e fazendo toda espécie de chacota com ele. Nessa imaginação está um aspecto que nós queremos chamar a atenção: o sacrifício. Foi por amor que Jesus se entregou ao sacrifício. Ali está uma das características mais importantes do amor de Deus. Quando o Senhor diz assim: eu quero que vocês amem como eu vos amei, Ele está dizendo isso. Você tem que amar, porque amar aqueles que nos são queridos é fácil. Um novo mandamento vos dou: amar como Jesus amou. Isso é impossível. É impossível se nós dependermos da nossa própria força. É impossível se nós dependemos da nossa capacidade humana. Amor sacrificial significa não pensar: eu vou amar porque eu quero ser amado. Porque Jesus estava ali por amor, inclusive por aqueles que acabaram de bater o prego nas suas mãos. Aqueles que acabaram de colocar a coroa de espinho na sua cabeça. Aqueles que acabaram de chicoteá-lo. Ele estava ali por esse amor. Ele estava sacrificando a sua vida por eles também. Amar como Jesus amou não significa pensar: eu só vou amar a quem me ama. Eu só vou fazer o bem àqueles que são meus amigos. Um novo mandamento eu vos dou: amem como eu amei. Ele disse. O amor sacrificial como este, ele não pede reciprocidade, ele é incondicional. Só vamos conseguir se tivermos a ajuda do próprio Deus.
E eu chamo a atenção, irmãos, que eu tenho convicção que Ele não daria um novo mandamento se Ele não estivesse disposto a nos capacitar, a estar conosco nessas horas. É difícil, quem sabe você está diante de uma situação onde você não suporta, você não quer nem pensar em perdão, mas é Ele que está dizendo, você precisa amar como eu amei, só assim você será considerado filho do Deus Altíssimo. E aí, ele não está esperando que você use a sua própria capacidade, Ele está esperando que você confie nele, porque Ele vai te ajudar. Por isso que ele disse, um novo mandamento eu te dou. Nós encontramos na nossa caminhada aqui nesse mundo, todo tipo de pessoa, pessoas horríveis. Tropeçamos na nossa vontade humana, porque muitas vezes a gente tem o desejo de torcer o pescoço. Tropeçamos nas nossas fraquezas. Chegamos à conclusão de que não conseguimos. Amar como Jesus amou, definitivamente é impossível para mim. Não funciona se eu depender só de mim. E há uma razão para que nós estejamos olhando para a cruz, olhando para Jesus, ouvindo o eco do seu mandamento, e dizer assim, olha, Ele me deu um mandamento, que para mim é muito difícil, para mim, humanamente falando, é impossível. Mas Ele não daria esse mandamento se Ele não tivesse disposto a caminhar com você, a te dar força, a te dar capacidade para você fazer. Ele não vai te deixar sozinho. Ele vai te dar força, não se preocupe. Ele vai te dar força, Ele vai estar com você na hora que você precisar demonstrar esse sacrifício. Na cruz Ele dá uma inequívoca demonstração desse amor sacrificial. Lá no Getsemane, Ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja a sua vontade, não a minha. Ele sabia que o Pai estaria dando a ele graça para seguir em frente. Ele quer que amemos como Ele amou. Ele sabe que sozinho, sem a sua ajuda, nós não vamos conseguir. Mas Ele está disposto sempre a nos capacitar. Quando Ele disse na cruz, tudo está consumado, o caminho está preparado, mas Ele disse, eu sou o caminho. Então, nós sozinhos verdadeiramente não vamos conseguir. Ele não daria, mais uma vez eu digo, Ele não daria esse mandamento, se Ele não tivesse disposto a nos capacitar, a nos pegar pela mão, a nos dar força, a não deixar que nossos pensamentos e limitações nos atrapalhassem. Enquanto nós estivermos no mundo, a luta vai ser grande, a luta vai ser imensa. Não podemos nos deixar abalar. Não podemos, nós que fazemos parte, nós que conhecemos o Senhor, nós que temos a graça de ter nos convertido e entendido que o que o Senhor quer de nós não podemos nos deixar vencer, nós não devemos pagar o mal com o mal, e sim vencer o mal com o bem, como diz Tiago. Nós não podemos deixar que as nossas limitações humanas nos impeçam de amar como Jesus amou. Porque Jesus está conosco para nos ajudar a vencer. Se nós pensarmos, para concluir, nós temos que pensar o seguinte, nós temos que amar como Jesus amou, esse é o mandamento que Ele deixou. Mas amar como Jesus amou, dar a vida pelos seus inimigos, amar aqueles que te perseguem, é, humanamente falando, muito difícil ou até impossível. Mas o Senhor espera que a gente confie nele. Nós temos que tomar uma decisão.
Você que está em casa, você que está conectado, está vindo, Deus está falando, temos que tomar uma decisão. O quanto antes essa decisão é importante para a sua vida. Dê o primeiro passo nessa direção. Você pode ter em mãos uma passagem paga, e você está com a passagem paga para um destino, o destino mais maravilhoso que você poderia querer. Você conseguiu realizar um desejo. Eu vou fazer a viagem dos meus sonhos. A passagem está paga. Você está com a passagem na mão. Mas se você não embarcar no trem, se você não pegar o avião, se você não pegar a condução, você não vai chegar a lugar nenhum. A passagem está paga, mas você não assumiu o seu papel, você não deu o passo, você não entrou no trem da vida, você não entrou na viagem que Deus está te mandando entrar. Você está com a passagem na mão, mas ela não vai te levar a lugar nenhum, é você que tem que entrar nesse trem. Mesmo com a passagem paga, você não vai chegar a lugar nenhum se você não der um primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Nós temos pregado, temos falado, temos alertado o tempo todo o tempo. Você precisa crer no Senhor Jesus para entrar no trem que vai te levar para a vida eterna. A passagem está paga. Ele pagou um preço de sangue na cruz. Ele fez um sacrifício por mim e por você. Então, aproveite essa passagem, embarque nesse trem e seja feliz verdadeiramente. Deus espera uma atitude sua. Ele deu o mandamento, Ele não te deixa só, Ele sabe que não é fácil, Ele sabe que humanamente você é fraco, mas Ele deu o mandamento e está disposto a caminhar com você. Diante de tudo que Jesus providenciou, diante de um amor tão grandioso, diante de um amor sacrificial como esse, tendo conhecimento da maneira que Ele quer que nós vivamos, da maneira que Ele quer que nós amemos. O apóstolo Paulo diz: o amor nunca falha. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Parece que humanamente isso é loucura, mas é Deus que está falando, é Deus que está mostrando, é Deus que vai nos levar a amar dessa maneira. O trem está passando, a passagem está paga, quitada, você só precisa tomar uma atitude. Ele espera a sua atitude, Ele chama você a tomar essa atitude. Dê a Ele, aleluia, dê a Ele o controle total, pleno e completo da sua vida. Saiba, uma coisa é certa, sem Ele, você vai estar com a passagem na mão, mas não vai chegar a lugar nenhum. Sem Ele, você não pode chegar a lugar nenhum. Eu sou o caminho, Ele falou. Ele te amou. Ele amou a humanidade pecadora. Ele morreu. Ele ressuscitou. E está de braços abertos, esperando a cada um de nós, tanto eu como você, todos nós, para que nós possamos amar como Ele amou. Vamos pensar nisso, vamos dormir pensando nisso, e que Deus abençoe a sua palavra. Vamos chamar o pessoal do louvor, para nós encerrarmos a nossa oração. Antes, porém, vou fazer uma oração e pedindo a Deus que abençoe a sua vida, e que faça de você uma pessoa que ame verdadeiramente. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, e nós ficamos felizes, ó Deus, pela sua palavra em nosso coração. Dá-nos, ó Deus, a tua infinita misericórdia, dá-nos entendimento e dá-nos sabedoria para propagar esse amor, para termos a certeza que o Senhor vai nos levar a amar dessa maneira. Abençoa, Senhor, e que o Senhor dê graça a cada um que está aqui
dê graça a cada um que está ouvindo, que o seu rosto resplandeça sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Em nome de Jesus.